Antes do abraço entre os presidentes Lula e Donald Trump, um assessor especial do norte-americano ajudou a costurar, né, a paz entre Brasil e os Estados Unidos. A colunista do UOL, Mariana Sanches, trouxe hoje, com exclusividade, detalhes da atuação de Rick Grenell, que culminou com um abraço entre os dois na Assembleia Geral da ONU e da reunião entre os dois por telefone recentemente. Grenell tentou ser secretário de Estado de Trump, perdeu a vaga para Marco Rubio, mas segue com influência no governo norte-americano, atuando como enviado presidencial para missões especiais. Ele também negociou pessoalmente com o presidente venezuelano Nicolás Maduro a libertação de 6 americanos presos no país do venezuelano. Ô Beto, começando por ti agora, bem, você tem o Grenell, ele tinha tentado a vaga de secretário de Estado, acabou ficando com o Rubio, que era um senador republicano, inclusive ex-adversário de Trump. Rubio, ele é muito próximo ele é muito próximo, digamos assim, mas ele é muito poroso aos argumentos da família Bolsonaro e aliados nos Estados Unidos, porque ele tem uma visão muito crítica contra governos progressistas na América Latina. Ele mesmo é descendente de imigrantes cubanos, né? E aí o que acontece é que, neste caso, o Trump acabou buscando informação por outro lado, e esse lado abriu, de certa forma, o diálogo com o governo brasileiro, deixando o Rubio tendo que cumprir ordens apenas, né? Totalmente. Bom, primeiro tirar o chapéu para Mariana Sanches, que, né, matou a curiosidade nossa de uma matéria, um deleite puro. Recomendo super a audiência entrarem na página do UOL para assistir, para ler a matéria, porque ela conta realmente as filigranas dessa aproximação entre Trump e Lula, como se deram esses bastidores, como que foi costurado isso. Foi tudo muito oculto, justamente porque o governo brasileiro tinha se dado conta que cada vez que ele vinha a público comentar as ações que estavam fazendo de aproximação do governo norte-americano, o Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro iam lá e tentavam torpedear. Então, como foi esse processo na sombra, que inclusive durante esses meses a gente teve que escutar dezenas de analistas, ex-diplomatas, que vinham a público questionar o governo brasileiro, dizer que não estavam fazendo nada, enquanto estava se fazendo um trabalho como a boa diplomacia requer, né? Silenciosa, discreta, sobretudo quando você tem alguém tentando sabotar. O Grenell, ao que a Mariana mostra pra gente, saca, ele funciona, né? Eu diria como uma espécie de Celso Amorim. É uma coisa que o Lula e depois no governo Dilma e agora o Lula de novo sempre teve. Você tem uma diplomacia formal e oficial, como é o Itamaraty, que, né, é uma das diplomacias mais poderosas do planeta, como a francesa, a norte-americana, como poucas. Mas, além disso, você tem assessores internacionais especiais da presidência. Era o Marco Aurélio Garcia, nos governos anteriores do presidente Lula, agora é o próprio Celso Amorim, que é o chanceler mais longevo da história brasileira. Então, alguém ultra experimentado e mais alinhado ainda com o Itamaraty. Por isso, faz um jogo casado, acho que muito positivo. No caso norte-americano, o Celso Amorim e o Mauro Vieira deles, no caso o Rubio e o Grenell, parece que não estão tão entrosados. Parece que um vai para um lado, o outro para o outro, até porque o Grenell queria esse lugar do Rubio. Mas, ao que parece, enquanto o Rubio realmente tem uma visão muito mais ideológica, o Grenell, embora seja um maga, tem uma visão ideológica, política ideológica, na diplomacia ele parece ser muito mais diplomático, é um diplomático mais profissional, enquanto o Rubio se deixa levar pelas paixões políticas, em especial com o nosso continente, porque o Rubio, para a América Latina, quer interferir e impor uma visão ideológica acima de qualquer outra questão. O Grenell, como defensor do American First, ele entra na América Latina, onde no Brasil ele nunca tinha estado. A matéria da Mariana Sanches mostra, né? Ele mal conhece a América Latina, então ele vem com uma visão muito mais pragmática. Como defender os interesses da América primeiro? E aí ele percebeu que entre as duas maiores economias e democracias do Ocidente, do continente, era importante ter uma relação econômica produtiva e interessante. O Grenell conversou com o Joesley, aproximou ele do Trump. Ou seja, ele fez o que se espera de uma boa diplomacia. Enquanto o Marco Rubio estava mais numa bandeira ali de, né, bolsonarista, a versão bolsonarista, e defender as loucuras e os delírios da dupla lá do
Quixote e Sancho Panza, que estão lá nos Estados Unidos tentando conspirar contra o país. O Granel foi direto ao grão, se me permite aí a piada, e atuou de uma forma muito objetiva, abriu, destravou esse processo e vai fazer algo que vai ser bom para o governo norte-americano e para o governo brasileiro, ao que tudo indica. Então, isso mostra a importância daquilo que a gente sempre diz, que é uma diplomacia que não fica aos sabores ideológicos do instante, mas respeitando a posição ideológica dos seus chefes de Estado, busca o interesse do Estado e do próprio governo. Então, destravou, eu acho que foi um papel muito importante, é uma figura que, embora tenha posições ideológicas fortíssimas, no seu fazer diplomático atua de uma forma ultra pragmática. E aí, quando você põe questões pragmáticas em cima da mesa, Brasil e Estados Unidos vão estar sempre obrigados a se encontrar. Tem interesses chineses muito fortes no continente, o Brasil é do BRICS, mas o Brasil não quer se jogar no colo da China, continua querendo ter esse papel de dobradiça, né? Não se posiciona nem com os Estados Unidos nem com a China, e os Estados Unidos, entendendo isso, vê como é importante ter o Brasil como aliado. Eu acho que as questões que estão de obstáculos são muito pequenas, e eu acredito que a gente tem espaço agora para reconduzir as relações entre Brasil e Estados Unidos depois de toda a sabotagem da família Bolsonaro e Quejandos.